Tudo pronto? Tudo bem? Tudo bem, e você? Quanto tempo? Quanto tempo estamos de volta? Mais um episódio do EvoluaCast. Mais um episódio do EvoluaCast, o podcast criado e encabeçado pelo Núcleo Jovem da Simon, a Simon Jovem. E o intuito desse projeto é realmente trazer para você que é empreendedor ou que pensa em empreender informação, inovação, insight e pessoas que a gente viu. Com o quê? 10 minutinhos aqui, gente? Uma aula, gente. Uma aula. Então, aqui, ó, eu dou essa dica no final, mas já tô dando essa dica agora. Senta aí, pega sua pipoquinha, tá? Seu refri, seu guaraná e pega aí sua caneta e seu papel, porque hoje é um grande episódio. Hoje é um grande episódio, tenho certeza disso. Mas antes da gente anunciar o nosso convidado, a gente precisa de agradecer o grande parceiro nosso, né? Cicobi Credimap, que está com a gente aí. Obrigadão, Cicobi, pelo apoio a esse projeto. Com certeza. Né? A gente não cansa de agradecer as portas abertas do Cicobi para esse projeto. Obrigadão todo mundo, tá? E você que ainda não é cooperado, vai lá no Cicobi, tá? As melhores taxas, os melhores serviços, tá? E com certeza o Cicobi tem um serviço que encaixa principalmente nas suas dores aí, nos seus sonhos. Procura o Cicobi lá, beleza? Da sua empresa, com certeza. Em Minas e no Rio Grande do Norte. Ah, tá? Verdade. As expansões no Rio Grande do Norte. É sim. Estamos com tudo no Cicobi, beleza? É isso aí. E chegou o grande momento da gente... Aqui, você se apresentou? Você falou seu nome? Não, eu sou o Breno Botelho e você? Meu nome é Rainara. Estamos aqui hoje num grande dia, né? E hoje é com muito prazer mesmo, Rainara, que a gente apresenta hoje o nosso convidado mais que especial, né? Ricardo Nonato Araújo Silva. Eita! Ricardo da Fusão Ligas. Empresário do ano, eleito pela Simon. Verdade. Né? Parabéns pela Ricardo, pela conquista. E seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Me senti extremamente honrado pelo reconhecimento. Muito feliz mesmo. Todo ano a gente considera esse programa que a gente traz, o Empresário do Ano, um programa muito especial, né? Porque a gente vai falar que a gente fala de empreendedorismo e a gente trazer a pessoa assim que a associação elege como Empresário do Ano tem uma forma realmente da gente mostrar tudo o quanto que a gente tem grandes empreendedores na cidade, que a gente pode realmente compartilhar um conteúdo muito rico, né? Com pessoas próximas aqui, pessoas que são do nosso convívio aqui regional. Né? E para a gente poder falar um pouquinho disso, eu queria conhecer um pouquinho, fazer aquela pergunta mais difícil, sabe? Quem é o Ricardo? O Ricardo é nascido aqui em João Molevade, foi durante um período criado no Espírito Santo, retorno para cá em 1999, comecei a empreender aqui em 2001, esse é o Ricardo. Já começou, o empreendedorismo já sempre foi uma coisa presente na sua vida? O empreendedorismo é uma inquietude. É verdade. Então, desde menino, isso vem... Você tinha aquele negócio da independência, de correr atrás, de buscar pegar jornal para vender para as oficinas de lanternagem. Talvez o primeiro exemplo de empreendedorismo parte ali, acho que com 8, 10 anos ali, eu vi uma oportunidade que era a necessidade das oficinas de jornal. Então, talvez esse seja o primeiro empreendedorismo, a primeira inquietude e oportunidade. E depois aí tem N histórias. Já vendi pimenta na praia, já vendi coxinha em campo de futebol. Tem história para dar e vender. E quando que o empreendedorismo ficou sério mesmo, de verdade, assim, na sua vida? Quando o empreendedorismo ficou sério, de verdade? Quando eu fiquei desempregado, literalmente. E aí eu falei, poxa, agora eu tenho que me virar. Era um momento do ano de 2001, 2002, na realidade. E nesse período eu tinha um Fusca e falei, vou arrancar os bancos e comprar latinha, que eu acho que esse negócio dá dinheiro. E tudo se resumiu assim. Primeiro, eu acho que, repito para vocês, eu acredito no propósito, né? E o propósito, como se diz, ele quando tem que ser cumprido, ele vai ser cumprido. Mas a minha história começa com Fusca, arranco os bancos e começo a comprar latinha em rua, em porta. 2 meses depois, eu falei, opa, esse negócio aqui é bom. Esse negócio eu acho que é melhor do que buscar de novo o emprego. Vou dar mais uma experimentada. E aí, deu hoje numa empresa com 7
7 unidades, 150 colaboradores, uma empresa que está entre as maiores do seu segmento no Brasil. E é isso. Começa aí. E assim, foi uma pegada assim, da viabilidade econômica, obviamente, né? Mas foi muito ligada à sustentabilidade também, né? De poder trazer a latinha lá na época, né? Você começou lá atrás, ou buscar a latinha. Ela dava essa rentabilidade, mas realmente era um produto que muitas vezes pouco aproveitado por quem consumia apenas só o conteúdo dela, né? Vamos lá. O primeiro momento é a necessidade econômica mesmo, né? Tem que começar ali. Eu não tinha essa visão, sabia que era um processo de reciclagem, sim, é uma sustentabilidade, a gente é uma referência, inclusive, né? Nós somos o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo, né? Nós reciclamos alguma coisa em torno de 96% da latinha de alumínio produzida. É um marco isso, né? A gente é referenciado por isso. Mas no viés de sustentabilidade, a gente começa... quando sai da informalidade e abre uma empresa no ano de 2003, a gente começa a entender e a enxergar que tinha uma oportunidade nessa visão de sustentabilidade. Hoje, nosso negócio... né, 23 anos depois, nosso negócio é a referência do Brasil em sustentabilidade, né? A gente movimenta alguma coisa em torno de 150 mil toneladas. Isso é números muito expressivo, né? Tá entre as maiores recicladoras do Brasil. Sou capaz de falar assim, na parte do segmento que a gente atua, a gente está entre as 5 maiores, né? 150 mil toneladas. E uma meta extremamente ousada, 500 mil toneladas até 2030, né? Então, sustentabilidade, ela vem ela nasce por uma necessidade, depois vira uma oportunidade e isso não tem volta. A sustentabilidade hoje a gente chama dentro da nossa empresa a pegada zero de carbono, né? O mundo, a globalização inteira está olhando para menos emissões. Tudo que a gente vai consumir, tudo que a gente vai usar vai ter que ter essa questão de menos emissões. E aí fica evidente a sustentabilidade, menos emissão, é uma questão natural de ser mais sustentável. É isso. Você comentou a questão das latinhas e tudo mais, que é isso que o Breno comentou aqui agora. Agora, disso daí para, né, fazer uma empresa e ter aí 150 funcionários, para mais, né, pelo que você comentou. Sim. São vários estados, mais de 5 países, pelo que você comentou. A gente atua na exportação. Quando que você percebeu a capacidade de escalar esse negócio? Porque, assim, começamos lá com a compra das latinhas, né? E daí, para você partir para ter uma empresa e escalar isso, como é que você percebeu essa... Essa percepção ela vem já em 2006, 3 anos depois ali, eu já enxergava que para sobreviver no sentido assim de escala, crescer o negócio, tomar tamanho, a gente tinha que expandir, né? Uhum. E isso começa em 2006 e a gente vai para o Nordeste, né? A gente abre a primeira unidade da Fusão na Bahia em 2007. Né? Então, em 2006, a gente começou em 2001 e abriu a segunda unidade já em 2007? Começou na informalidade de 2001 a início de 2003, 2 anos ali experimentando o negócio. Sim. Formaliza a empresa em 2003. Em 2007, abre a primeira, 3 anos e meio depois, abre a primeira unidade na Bahia. Era um desafio. Até hoje eu me pergunto quantas vezes eu já pousei em Salvador. Milhares de vezes. Que loucura! A nossa unidade da Bahia já vai fazer 20 anos. E tem hora que eu nem acredito. Sou rápido. Nossa. E a partir daí que você entendeu que aquilo ali seria um negócio que poderia internacionalizar, que poderia partir para outros estados além da Bahia? Sim, em 2010 a gente faz a primeira exportação. Rápido. Muito rápido. Em 2010 a gente faz a primeira exportação para a França, para uma trade, e depois veio as outras unidades, né? Veio a unidade São Paulo, veio a unidade Pará, veio a unidade Maranhão, veio a unidade Santa Catarina,
E agora a unidade em Vitória, Espírito Santo, e a unidade na Argentina. Nossa, eu tô impressionada mesmo. Então, vocês estão de parabéns. É um processo realmente muito rápido para assim, para uma empresa brasileira. Eu vejo isso, sabe? Sim. Mas como que vocês a gestão, como foi a gestão interna para organizar tudo? Porque se você expande e tem um probleminha pequenininho, aquele probleminha pequenininho vira um problemão. Como que você... Eu dei uma pesquisada e, assim, Great Place to Work tem uma associação de alumínio, né? Internacional. É uma associação internacional. Somos a única empresa no Brasil certificada nos cinco parâmetros deles. Essas certificações. A gente divide a empresa, para chegar até aqui, a gente divide a empresa em 3 fases. Existe um período 2003, 2010. A gente cresce, né? E muito com oportunidade de um mercado menos concorrido, que é o norte e nordeste do país. Sempre com sede aqui. E esse é o primeiro período. Né? Esse foi um período... A empresa cresceu 2 dígitos ao ano desde o nascimento. Nossa. Quando você para olhar, é tudo muito rápido. Muito rápido. Então, gestão... Não dá tempo muito de você fazer gestão. Você tem que fazer, realizar... Trocando de roda com o avião. E andando, voando, e assim foi. Depois a gente tem um período, 2010... 2016, 15 ali, 16 na empresa, né? Aí a gente tem um período ali, 2015, 16, que aí a gente tem, como eu acabei de falar com vocês, né? A gente também tem a entrada da Vitória, e aí eu falo assim, as boas confusões que a Vitória arrumou, né? Que essas questões, certificações, atentou para isso e tal. Dependesse de mim, o Ricardo... eu estava lá na ISO ainda, 9000 e tal. Todo esse período. Então, a gente tem um período... e a gente tem talvez um quarto período que a gente pode mapear ele aqui também. Os últimos 5 anos, ele foi muito assim... a gente se atentou, né, àquela conversa inicial que a gente estava aqui sobre globalização. Sim. Aí, esses 5 anos... foi um crescimento de mais do que os 18 anos da empresa. Ele foi muito louco. Quando a gente olha para a nossa sede, para a área operacional, a gente também assusta. A gente tem uma unidade com 60. A gente sai literalmente de 14 mil metros, vai para 60 mil metros, e hoje nós estamos fazendo, em menos de 6 meses, uma terraplanagem de 180 mil metros. Então, por aí... Acho que a gente já está preparando para uma nova fase. Mais 3, vamos viver 30. Eita. Nossa. Quem é Getúlio? Quem? Grande homem. Inspiração, né? Inspiração. Bom, e aí... nós fomos lá na frente, mas vamos pegar assim do operacional, né? Só para explicar... O que é a fusão e como que funciona a empresa. Vocês coletam ou vocês não têm essa parte de coletagem? Vocês já recebem o produto pronto, na verdade, o descarte, é isso? Vamos entender a fusão. Isso. O nome Fusão Ligas, eu vou falar sobre o nome Fusão Ligas. E eu vou falar o que é a Fusão Ligas, né? A Fusão Ligas é uma empresa de industrialização de subprodutos, né? É uma reciclagem, né? Só que ela sai dessa vertente, vamos chamar assim, mais conhecida, popularmente conhecida, que é a vertente do ferro velho, do papelão, do plástico. A gente não atua nesse segmento. A gente, em 2006... a gente começa a observar a oportunidade de que as indústrias estavam buscando matérias-primas alternativas, essa questão de substituição da matriz energética, a substituição de insumos reciclados. E aí o nome Fusão Ligas,
ele nasce lá da separação da sucata de ferro, né? Ele nasce ali e a gente vem absorvendo uma reciclagem a nível industrial. Entendi. O que a gente recicla? É a sobra do processo industrial. A gente segmentou, né? Não dá para abraçar tudo, não, né? A gente tem que focar. Então a gente optou ficar na reciclagem das matérias, das sobras industriais, da indústria metalúrgica, né? Atuamos durante um tempo sobre os subprodutos da indústria de mineração, não minério, não rejeito de barragem, mas nas sucatas de ligas, manganês, sucatas de cromo, NiRad, ligas mais nobres, né? Então, aí a gente volta e mantém, a gente continua na origem do negócio, que é a metalurgia, né, de ferro-liga. Então, se o ferro-liga é um material nobre, o seu subproduto também vai ter uma certa nobreza. Sim. Então, a gente olha para esse segmento e aí isso foi muito assertivo, né? Assertivo em não diversificar demais, né, em consolidar, criar produtos, criar nome de referência, né? Você transformar o lixo de uma indústria em um produto que é utilizado em escala, isso é um desafio muito grande. Então, se você pulverizasse demais, no nosso caso, se a gente pulverizasse demais, a gente não conseguiria sustentar alguns materiais que é o alicerce da empresa, né? A gente tem um produto criado por nós, que é o concentrado de ferro-silício. A gente tem um desenvolvimento de um substitutivo do carvão coque, né? Vou dar um exemplo assim, onde nós estamos, nossos materiais, no bloco de motor da maioria dos caminhões, carros, global. Nosso principal cliente é produtor de bloco de motor, né? Utilizado, nossos maiores clientes produzem disco de freio para todas as marcas, né? A gente brinca muito lá na empresa que todo carro tem um pó de pirim-pim-pim nosso, né? Que é uma base de matéria-prima nossa, né? Então, assim, esse é o nicho que a gente atua de reciclagem, né? Voltando para a origem da pergunta, ela é uma reciclagem pouco conhecida, ela está muito voltada à cadeia de metalurgia, né? Tem outros materiais também que a gente recicla, que vão para outros segmentos, mas de modo geral, 90% do que a gente faz, ele fica na mesma cadeia, né? Vamos chamar assim, a gente tenta reaplicá-lo na mesma cadeia, por questões de própria origem também. Então, com relação aos clientes, a maioria dos clientes seus são nacionais e aí vocês têm a parte internacional. Sim. Nossos clientes, a gente tem hoje também 90-95% dos nossos clientes de venda, né? Eles são nacional. De compra também está na mesma proporção. A gente importa alguns materiais de fora e a tendência para essa meta de 500 mil é que a gente tenha 30%, né? A unidade da Argentina tem essa finalidade. Tem o objetivo da unidade na África, tem o objetivo de unidade nos Estados Unidos, tem o objetivo no Oriente Médio. Todo focado na captação de matéria-prima, pré-industrialização no país, traz a matéria-prima e transforma em um outro produto aqui, que aí é uma história que eu conto já para vocês aí. E é exatamente isso que eu estou pensando, é toda essa logística, sabe? Transporte, armazenamento. Eu estou falando, eu estou pensando isso aqui, que eu acho que cada fase tem um desafio. Você está falando, é extremamente desafiador. Ter uma matriz em João Molevade. João Molevade foi uma escolha de vida. Sim. Eu quero viver aqui, eu quero estar aqui. Eu elegi aqui como a minha cidade, né? Sou nascido aqui. Tudo que a gente processa advém de fora. A gente não tem hoje, a gente não atua na indústria local, né? E é um desafio, porque quando você fala em trazer o material do Pará, são 3.700 quilômetros. Quando nós pegamos esse material, industrializamos e vendemos para Santa Catarina, é mais quase 3.000 quilômetros. Então, é gigante o desafio logístico. Só para você ter uma ideia, além do desafio, só para dar uma ordem de valor, a gente já teve 7 milhões de custo de frete mês. Nossa. 7 milhões por mês de frete.
Então, isso dá uma noção do que é o desafio logístico em termos financeiro, em volumes, em escala. Inclusive, esse é um dos maiores desafios da empresa hoje, porque o custo logístico do Brasil ele é um dos custos logísticos mais altos do mundo, né? Pela falta de ferrovia, pela falta de cabotagem, né? E aí moram os desafios. Questão de infraestrutura mesmo. Sim. Né? Sim. Isso, a questão desse né, que eu acho bem alto, de 7 milhões. É muito alto. Considerável, né? Considerável. Tem muita empresa que não tem esse faturamento. Sim. A verdade é essa, né? Qual que foi a solução que vocês encontraram para esse problema, para essa dor sua? Foi encontrada aqui ou vocês tiveram que trazer isso de fora? A solução é o seguinte, é a gente exportar. Então, a gente está indo para o terceiro navio exportado, de contratar um navio, né? Acredito que também um marco para João Molevade, né? Talvez tirando a Celó, tirando a Vale, a gente é talvez a única empresa de contratar um navio inteiro, fechado. E isso é a superação do desafio logístico do país. Então, olha que loucura, né? Contratar um navio, colocar 12, 15 mil toneladas dentro do navio é mais barato do que eu andar 1.000 quilômetros. Então, como que se acha a solução? Não existe o crescimento se a gente não exportar. Como a gente está na costa brasileira, praticamente todas as unidades, com exceção de Minas Gerais, todas as unidades estão na costa brasileira. Então, o caminho das 500 mil ele passa por importação e exportação, né? E inclusive a gente tá com um direito prioritário em 2 portos no Espírito Santo e isso permite que também que seja suprido mais um desafio logístico, né? Então agora é criar o canal aqui de João Molevade para o porto, e onde o porto mais próximo é o Espírito Santo. Então, isso eu acredito que no viés normal a gente não é uma perspectiva reduzir o frete. Não, isso é o desafio país, isso vai muito mais profundo, muito mais estruturante e tal. A gente tem praticamente poder nenhum sobre isso e seria de longo prazo. A estratégia é estar mais próximo do porto, é estar mais próximo e produzir um produto de valor agregado que se viabilize a logística. Esse é o desafio. Nossa, e aí a gente vai pensando, a gente chega em alguns pontos, né, que vai dando esse... A gente estava pensando também um pouco sobre a questão do controle de qualidade disso tudo, Ricardo. Como que isso é feito? Né? Porque a gente tem as questões das certificações, né? Das dores de cabeça que a Vitória trouxe aí. As dores de cabeça boas que a Vitória arrumou é que a gente colhe frutos. Assim, e como que funciona todo esse controle de qualidade, né? Que vocês precisam de ter desse material, pelas certificações, por tudo que leva a marca que é cada vez mais respeitada no mundo, né? Sim. Vamos lá. A gente, como eu acabei de falar, né? A gente já cresce produzindo materiais com qualidade, que se substitui matéria-prima. Quando você sai um produto da fusão, o que entra na fusão é um subproduto, que sai um produto. E a partir do momento que sai-se um produto, ele tem que estar dentro de uma norma de uma companhia, não é nem minha. Ele especifica o que ele quer consumir, da forma com que ele quer, e isso talvez seja o que trouxe também o nosso crescimento, né? A confiabilidade, né? Pelo que a gente faz, pelo que a gente produz e a forma que industrializa. Os critérios de qualidades, né? Ele é uma regra do jogo. Ele não é nem ele é natural. Hoje para nós isso é muito natural, né? Então tem todo um processo, tem toda uma estrutura dentro da empresa, tem laboratório físico, agora laboratório químico, né? A gente está começando a escalar para justificar um laboratório químico, né? A gente hoje tem um laboratório físico. Então, a parte granométrica, a parte toda física, para garantir uma qualidade que se saia, ela pode ser feita momentânea na carga. Agora, a gente já tem condições de fazer já algumas análises químicas momentâneas por carga e não por lote. Então, isso também automaticamente vai subindo o nível mais de qualidade. E aí é uma regra, as certificações coloca você numa condição natural disso ser a regra do jogo e não
não mais um desafio. Lá atrás, sim. O crescimento vai exigindo com que você vai se adequando, né? O nível que você vai se aprofundando no mercado, o nível que você vai vendendo mais tecnicamente, mais exigido, você vai se adequando, né? Então, hoje, com essas certificações, isso vira uma rotina, né? Não é mais um desafio, né? Agora, você comentou a questão da qualidade. É lógico que para você sair com um produto com qualidade, você tem que ter uma equipe muito bem preparada, né? Para passar tudo isso por dentro, com processos que funcionam e tudo mais. E como que é essa gestão de pessoas lá dentro da Fusão? Eu vejo que você, pelo que você falou, você é uma pessoa que valoriza pessoas, sabe? Pelo que você comentou da Vitória, pelo jeito que você falou mesmo. Então, assim, pelo que deu para perceber, né, assim, se for para ver pelo seu olhar, é bem valorizado a questão da gestão de pessoas. Mas eu quero que você fale um pouco. De novo, eu vou falar, né? Pessoas. Eu sou um privilegiado, né? Deus colocou. Eu vou dar a primeira resposta. Eu vou falar assim, ó, Deus de novo, né? Tudo que se a gente chegou até aqui, Ele colocou pessoas muito especial nos nossos caminhos, né? No meu caminho, e se diga de passagem, né? Então tem o Manuel lá atrás, que começa comigo, tem o João, né? São meus veteranos, né? Em memória agora, mas são pessoas que fazem parte do hoje. Tem tantas outras pessoas, né? Que contribuíram para o crescimento da empresa, e hoje a gente tem um nível de profissionais e pessoas. Cada dia isso vai evoluindo, né? Mas como chegar nesse né? Naquilo que me tange, vou falar assim. Eu tenho talvez algumas formas de gerir o negócio, né? Primeiro, pessoas na minha visão, você dá oportunidade para elas, e aí elas determinam, né? O sucesso é elas que criam, né? Você observa o talento, né? Então, assim, como é que eu vou dizer? Como é que a gente valoriza, né? A pergunta assim, Ricardo, você tem uma visão para essa valorização das pessoas. A gente acredita num ambiente melhor, né? A gente, desde quando nasce a empresa, a gente tem alguns princípios básicos dentro do negócio, né? Transporte, eu acho 1 hora ali do seu dia muito importante, se você puder economizar, né? No sentido, o ser que trabalha para você, o ser que dedica ao seu negócio. E se ele viesse na condução, no coletivo ali convencional, ele tem 1 hora a mais. Se eu posso, começa ali. Se ele pode chegar na empresa, um café, né, da manhã. Vamos propiciar um almoço de qualidade. Que legal. Vamos propiciar um café da tarde. Então, eu não acho que isso primeiro, eu entendo que é uma obrigação, e fazer isso e entregar isso com qualidade, criar um ambiente bom, gera o valor de pessoas. Acho que, se fosse falar qual a receita de sucesso, todo mundo gosta de ser bem tratado. No podcast que a gente gravou na hora que sair esse daqui já vai ter saído, né? Com o Letinho da Olete, e ele comentou justamente isso mesmo, assim, que ele tem também funcionários que de anos, desde o início, sim, de quando trabalhava com o pai dele e tudo mais. Então, qual que é essa diferença, assim, dessa geração nova para aquela geração de antigamente? Isso foi mais ou menos o que a gente comentou. Ele falou exatamente isso, valorizar pessoas e tratar todo mundo bem como você gostaria de ser tratado. Sim. Isso faz com que seja mais tranquilo, né? Mais leve. E na hora de você cobrar o retorno, aquilo ali, não, tudo bem, porque, né, afinal de contas eu estou aqui para colaborar com todo mundo. Primeiro, servir para ser servido. Exatamente. Então, acho que esse é o segredo de servir para ser servido. E aí resume-se em tudo isso. Então, primeiro você serve, e aí você vai ser servido com a mesma qualidade que você se serve. Com certeza. Certo? Mas gestão de RH, às vezes, não é tão assim, não é tão simples para todo mundo, né? Gestão de pessoas. E tem tanta... É uma frase que a gente escuta muito, assim, essa geração de agora está muito difícil. E até naquele treinamento de liderança que a gente fez, nós temos um treinamento de liderança muito bom com o pessoal da Federaminas. E o
consultor falou exatamente isso, sabe? Assim, que a gestão de pessoas, você tem que parar de pensar que está tudo tão difícil, né? E colocar isso para os seus colaboradores. E passar a ver aquilo ali com uma visão diferenciada de propósito, que é o que você comentou. Vamos lá. A geração... eu vou criar 3 gerações aqui que a gente tem na empresa. A gente tem os anciões na empresa. Então, são todas as pessoas acima de 65 anos. Essas pessoas, elas são importantíssimas para nós. Elas geram equilíbrio e, naturalmente, são uma referência para a geração que está chegando agora. Nós chamamos de ancião. Então, a gente tem um Elias, a gente tem um Alaí, a gente tem um Mundinho, que é o melhor operador de máquina do mundo, do mundo que a gente conhece. 75, 76 anos, Alaí 75, 76 anos. Pessoas plenas, produzindo e assim, como meninos de 25 anos, 23 anos ali, jovens, né? Jovens na cabeça e jovens no físico também. A gente tem o que a gente chama de geração de meia-idade, né? Que eu estou chegando ali, a geração quase dos 50, 40 e poucos, a 50. A geração dos 40 ali é uma geração também. E a gente tem a geração de 30 e a geração de 20. Você precisa... Não são iguais, né? Os valores, o que levam a cada um. A estratégia tá. Nossa, por exemplo, né? Esses anciões, eles são referências. Todas as pessoas, né, abaixo da idade deles ali, todas as pessoas que olharem para o próprio Mundinho, para o próprio Elias, para o próprio Alaí, vão se fazer uma pergunta naturalmente, né? O que esses caras fazem aqui até hoje? Por que eles estão aqui até hoje? O comportamento deles naturalmente reflete num comportamento... E aí isso faz com que algumas pessoas entendam o caminho do sucesso. Né? E eles vão falar como é que eles fizeram para estar ativos até hoje. Né? A geração dos 50 anos ali, 40, 50 anos, ela é uma geração que você tem que entender a necessidade dele ainda do que ele não concretizou. Ele tem pressa. Então, se ele chega na sua empresa, ele tem pressa para subir, ele tem pressa para realizar. Ele tem pressa, e é fato, né? E quando você tem numa geração de 30, você precisa criar uma condição que ele possa enxergar aquele negócio como uma grande oportunidade. Que ele possa enxergar como uma grande oportunidade. Então, essas pessoas, é uma geração, né, que a gente tem desafios, sim, né? São culturas, são outros tempos, a gente tem que entender todo um contexto. Sim. Né? Muitas das vezes a gente quer replicar a regra geral, não cabe regra geral, você vai ter que entender um a um ali. A gente faz uma gestão de pessoas muito próximo, então as pessoas com que são importantes para o nosso negócio, a gente sabe da família dela. Como é que está, se está bem, se não está bem. Né? A gente não nos cabe viver a vida deles, não nos cabe, mas nos cabe ele saber que ele pode contar com a gente ali. Então, isso também foi e é um caminho. Quando você pega uma geração de 20 anos, essa geração é a mais desafiadora. Ele também tem pressa. Ele acha que com 30 ele está aposentado, está resolvido na vida. Então, assim, você também tem que saber lidar com ele e você tem que criar um ambiente de oportunidade. Então, essa talvez seja um nicho de rotatividade em todos os negócios, todas as empresas, todos os grandes empresários que passaram aqui, a maioria eu conheço. Todos têm isso como um desafio, mas eu acho que o desafio ele passa por entender as gerações, ele passa por você entender, né, essa faixa, como ela pensa um pouco, e atender a expectativa. É o efeito causa natural, né? Então, a expectativa de uma geração de 20 a 30 anos, você tem que mostrar para ele que ele precisa ganhar experiência. Né? E isso é o que você tem que fazer. Tem talentos ali, tem gente que vai chegar no seu negócio, né, com 20 anos, e a gente pretende com que ele saia com 70 anos lá. Né? Então, a gente vai trabalhando. Né? A gente acabou de recrutar um jovem agora para uma função. Né?
ele tinha todas as credenciais de habilitação em currículo, no sentido de treinamentos, disso e aquilo, tal, técnico, mas ele não tinha experiência. E ele é um cara muito trabalhador. A gente percebeu, ele deve ter 1 mês de empresa, ele é um cara muito trabalhador, muito dinâmico, muito proativo. E se a gente frustrar, falar, olha, você não está pronto ainda, você vai perder essa oportunidade desse cara trabalhador. Ele tem 23, 24 anos, ele trabalhou 1 ano numa empresa, foi jovem, 18 anos, foi para o exército, ficou 3, 4 anos no exército, agora ficou 1 ano numa empresa e chega na empresa agora e aí você já vê, olha, ele já se habilitou para ser um guindasteiro. Já é um nível operacional, né, alto, né? E ele não tem experiência. Agora a gente para reter esse talento, nós temos uma estratégia. A estratégia é entender a expectativa dele, a estratégia é dar oportunidade para ele, e aí é uma balança, né? Ele entrega, você reconhece, exatamente. E assim vai. Todo mundo fala que é desafio. Eu acho que é buscar entender. O desafio é buscar entender, né? Entender a expectativa. Agora, falando sobre liderança, o que você comentou, a gente está falando aqui sobre pessoas e processos e internacionalização e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser gerenciado por uma pessoa que tenha uma visão de futuro e que tenha um objetivo claro, pelo que eu entendi, essa pessoa é você. E como que foi esse processo seu de capacitação de você mesmo? Você vê lá atrás o Ricardo que iniciou e hoje o Ricardo que está aqui conversando com a gente sobre essa empresa imensa e super bem posicionada no mercado. Vamos lá. O Ricardo, que iniciou a fusão em 2001, comprando um latinha, ele é o mesmo Ricardo de 2025 e espero que ele seja o Ricardo que vai viver mais 100 anos ali e que seja o mesmo Ricardo. A essência não pode mudar. Com o tempo, naturalmente, você vai amadurecendo. E o amadurecimento vai te trazendo mudanças naturais, né? Você vai ficando mais seleto com algumas coisas. A maturidade vai te trazendo menos importância para outras também, né? E como que eu vou te dizer? Acho que se você manter a mesma base, a base, né? A essência que te trouxe até aqui é a essência que vai te levar lá para frente. Isso aí não tem. Mas você falou, desculpa, Rainara, mas você falou um pouquinho de maturidade, né? Que decisões que o Ricardo de 2025 toma hoje na verdade é o seguinte, que decisões que o Ricardo de 2001 tomava, né? Que o de 2025 tomaria de jeito. Verdade. A decisão, essa pergunta, ela faz a gente refletir. Mas eu acho que a decisão que o Ricardo não tomaria hoje, eu não tentaria insistir com alguns processos por uma questão assim, eu acho que aquela pessoa ou aquilo, hoje eu acho menos, né? Ou eu acho que é isso. Eu acho que o Ricardo de hoje, a decisão ela é mais baseada em fatos. Ela é mais, não vou dizer calculada, porque eu gosto de ter, assim, eu acho que o meu perfil seria 51% de coragem e 49% de medo. Tem que ter um pouquinho mais de coragem do que o medo. E aí eu acho que isso faz com que você tome algumas decisões e às vezes eu sou chamado de louco, mas eu não ligo por isso, não. Eu fico feliz. Quando eu sou chamado de louco, eu acho que você é doido, você está fazendo um negócio maluco. Aí eu acho que eu estou no caminho, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Quando você está assim, não, você está bem fundamentado, aí eu acho que aí eu acho que eu estou no caminho. Mas no meio dessa loucura toda, você tem que ter um desenvolvimento de liderança também, até pelo que você comentou aí, né, dos anciãos, a questão disso, acho que é muito isso também. Essas pessoas que você comentou, pelo que eu vi,
são a personificação de algum tipo de liderança dentro da empresa, né? Porque são... como que é a palavra? Perdi a palavra agora. São pessoas que os outros funcionários vão ver e vão tomar aquilo ali como exemplo. Essa era a palavra que eu queria usar. Exemplares. Exemplo. Exatamente. E como que é desenvolver essas lideranças dentro da Fusão? Como que você vê isso hoje? Todo líder, ele se destaca. O líder, por natureza, ele é inquieto. Então, por natureza, você vai observando determinados comportamentos naturais, né? Uhum. Você pode ter uma pessoa diária e ele ser líder onde ele está ali. Entendi. Então, né? Você vai ter uma pessoa no administrativo e não necessariamente ela precisa ser o cargo mais alto ali, né? Então, o que a gente dentro do que você perguntou, o que faz a gente enxergar liderança é inquietude, né? O que faz a gente crescer são pessoas questionadoras. Todo questionamento construtivo ele te faz crescer. Então, eu volto lá naquela primeira colocação, né? O segredo do sucesso nosso foi Deus colocou boas pessoas e que fez com que a gente chegasse até aqui. Bom, como que funciona a questão das métricas? Porque até para a questão de gestão de pessoas, para formação de lideranças, vocês têm algum processo e algum tipo de sistema de métricas de KPI para poder gerenciar isso tudo? Ou... Vamos lá, a gente tem vamos falar de gestão das... né, acho que fechar esse assunto de gestão de pessoas. A gente tem hoje estruturado, né, um RH... ele é focado, a nossa métrica, né? Ele tem o que a gente chama de rotina, como qualquer outro lugar, como qualquer outra empresa. A nossa métrica para a gente medir o RH é se ele está preservando e mantendo os princípios do nosso negócio, né? Nos valores que estruturam aquelas pessoas ali. Deixa eu trazer métrica de gestão, né? A gente não persegue um mês, a gente persegue o resultado de um ano. Entendi. E a gente só enxerga isso, a gente busca olhar, né? A gente não olha para o passado no sentido de tempo perdido não se recupera. Então a gente olha, a gente quer chegar, a gente coloca um balizador, né? A nossa métrica é a cada 5 anos, né? Isso é visão de longo prazo, 5 anos, né? Visão de médio prazo, a gente chama de 2 anos. Visão de curto prazo, 1 ano. Então, a nossa métrica ela é anual, ela é o meio ali praticamente dos 5 anos, ali 2 anos e meio ali, e ela é 5 anos, como crescimento, como expansão. E a nossa métrica ela não é somente financeira, né? Nossa métrica talvez mais medida hoje, ela está dentro da estrutura que a gente precisa estar para chegar naquele resultado financeiro. Então, a nossa métrica ela é um pouco fora do convencional. A gente quer faturar 200 milhões de reais por ano. Para faturar 200 milhões de reais por ano, a gente tem que dentro dessa estrutura. Então, para fazer com que a gente vá para 500 mil toneladas, a gente está fazendo 180 mil, mais 180 mil metros quadrados de pátio. Né? Ou seja, essa métrica, né, antes de vir para cá, eu estava vendo a terraplanagem, né? Então, se a gente chegou aqui no período de chuva, que agora naturalmente diminui, então a nossa métrica de expansão e tal, o ritmo da empresa cai natural. Entendi. Pelas intempéries. Então, a nossa métrica ela é muito voltada à realização efetiva da estrutura que vai receber o crescimento, faturamento. Então, a métrica é essa. Ô, Ricardo, e... a gente mudar um pouquinho de assunto, qual que foi o maior aprendizado, né, que o empreendedorismo trouxe para sua vida? 21, 25, qual que foi o maior aprendizado que ele trouxe para cá?
na sua vida, que você carrega ele como... Aprendizado, empreendedorismo, se mantém igual a todos que trabalham comigo lá. Acho que talvez o maior aprendizado é isso. Todo mundo é igual. E como a gente estava falando... Em funções diferentes. Funções diferentes, exato. Em papéis diferentes. E como você falou aí também um pouco de projeções, metas, onde você se vê daqui a 10 anos? Boa pergunta. Eu estimulo todas as pessoas que trabalham comigo, elas responderem isso para mim na entrevista, né? Daqui a 10 anos eu pretendo estar aposentado, não das rotinas, né? Eu fico brincando isso com eles aqui, mas a minha métrica daqui a 10 anos ela é se consolidar como a maior empresa, né, dentro de negócio, como a maior empresa de reciclagem da América do Sul, a maior indústria do segmento de fundição, de capacidade de metal, né, de produção de metal, e 10 vezes a 15 vezes a receita que nós temos hoje. Estão trabalhando para isso. Bastante. Bastante. E um assunto que você deixou uma prévia nele quando a gente estava conversando, a globalização passa por aí, né? A globalização ela tem um papel importante nesse cumprimento, né? Chegar a nível global. Como que você vê isso? Globalização é o maior desafio de todo pequeno, médio e grande empresário do mundo. Ela afeta todos, e quem não olhar para isso, para isso com profundidade, entender o rapaz que tem a lojinha de vender capa de celular. Parece algo, né, simples, parece fácil de se gerir, parece aquilo que tem consumo, todo mundo, todo dia está trocando, todo dia ele tem que ser globalizado, ele tem que entender de dólar, porque afeta diretamente para ele, porque é um polímero, é um plástico. Ele tem que entender de oportunidade, né? Ele tem que estar atento. Então, hoje, a globalização ela não tem pequeno, médio e grande, todo mundo. Tem todo mundo tem uma situação que eu comento, que eu fui entender isso depois de já mais velho, né? Por que o Jornal Nacional todo dia fala da cotação do dólar? Eu era criança, eu não entendia nada, eu era já adolescente, eu falei, gente, não importa isso não tem peso, o que é isso, por que é isso e tal. Se você entender isso já impacta, isso é um impacto, já impacta a vida de todo mundo desde quando eu me lembro por gente, e vai continuar impactando, né, as flutuações. Então, assim, globalização, ela talvez coloque a gente numa velocidade que a gente não gostaria. Acho que a gente gostaria das coisas mais orgânicas, mais tranquila, mais calma. E, ao mesmo tempo, ela conecta a gente com o mundo inteiro por igual. Então, acho que a globalização é um desafio de todo dia você estar conectado com o mundo e atento a tudo aquilo que acontece no 360. Bom, para quem está começando a empreender, qual que seria a sua... Para quem vai empreender nessa área industrial, para quem vai empreender na área de sustentabilidade, qual que seria a seu principal dica, vamos dizer assim? Tem duas. Uma vale para qualquer segmento, para qualquer pessoa. Trabalhe muito, soe bastante, rale e aproveita o quanto mais jovem, mais novo, né, aproveite essa energia, né? Então, independente, isso é um princípio. Não tem, eu acho que o aconselhamento se prepare para pagar um preço, né? O segundo aconselhamento, entenda muito de fato também essa questão do preço que você quer pagar, né? Porque sucesso tem um lado, né? O lado do quadro que a gente vê, ele é né? O outro lado, normalmente a gente não vê, tá fixado na parede, né? Então você precisa estar muito atento ao preço a se pagar. Acho que é esse.
Ricardo, você citou João Monlevade várias vezes, né? Realmente como uma escolha, né, para o Ricardo viver e tudo. E como que é receber o prêmio este ano de empresário do ano pela Simon aqui em João Monlevade? Primeiro, eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que todo ser humano ele tem uma necessidade de reconhecimento. É natural isso, né? Parabéns, olha, você contribuiu. Eu assim fico ainda buscando entender um pouco, né? Ao mesmo tempo muito feliz, né? Eu acho que tem grandes homens aqui, até muito mais capazes, muito mais com uma história muito construtiva para a Monlevade e extremamente honrado. Fiquei extremamente feliz. Foi Davi e Arley lá me fazer uma visita. Tinha muito tempo que eles não iam lá e falou, eu fiquei extremamente honrado, muito feliz. Ainda um pouco sem palavras, assim, né? Feliz. E assim, a que você acha que deve todo esse... A quem você acredita, né, é esse prêmio hoje? Deus. Eu acho que o segredo do sucesso para mim não existiria se não tivesse um propósito por ele na minha vida. E dentro disso que você falou de João Monlevade, nós enxergamos João Monlevade um ambiente muito propício para o crescimento, né? Primeiro, ele faz parte de uma escolha de vida. Então, se você quer viver aqui, você tem que contribuir com aquele lugar. Não adianta eu escolher ali e ficar reclamando das condições que aquele lugar me limita. Eu tenho que fazer diferente, né? Então, as pessoas se surpreendem muito, né? A própria Simon acompanha há muitos anos, né? O Cicobi, os patronos, as pessoas atuais que estão ali conhecem a gente os 25 anos, né? Desde a primeira conta lá em 2003, né? Eles acompanham esse crescimento e sempre questionam essa questão assim, João Monlevade, por que João Monlevade? Né? Hoje, a empresa, por estar mais em evidência, pela estrutura que ela vai tomando, pela visibilidade que a BR vai destampando o tamanho do negócio, mas isso já vem 20 anos, né? A gente enxerga João Monlevade, olha que oportunidade, você tem uma fábrica que produz aço para o mundo inteiro, atende todos os continentes, e nós não temos uma fábrica aqui que produz nada em João Monlevade com esse aço. Nós temos um gás aqui que cria uma oportunidade de você laminar e fazer milhares de produtos que são feitos com esse aço, né? Você tem uma proximidade com o porto, você não está... Minas Gerais não tem mar, né? Então, a praia é logo ali, né? Então, você tem uma oportunidade de porto, logística logo ali. Você tem uma proximidade com a capital, né? A gente tem uma BR que é limitante, mas tende com esse processo melhorar, né? A gente reinveste 98% de tudo que ganha aqui dentro do próprio negócio e devolve para João Monlevade, né, para a região, né? A gente está tocando 2 projetos muito grandes aqui, né? Projetos ainda que está no nível de confidencialidade por uma relação com os parceiros, vou chamar assim, mas são projetos 2 muito grandes. Fruto de quê? Fruto do ambiente que a gente enxergou lá atrás e que a gente conseguiu captar essas 2 empresas para com que talvez se associe aos 2 grandes projetos que devem ocorrer um ano que vem e outro 27, 28. É um ambiente que ele é pouco visto. A gente tem princípios de 853 municípios. Eu gosto de dizer que a gente não tem 50 municípios com as oportunidades que João Monlevade tem para negócio, né? A gente tem
uma condição de ambiente extremamente favorável. O setor público, nos últimos anos, né? Nos últimos 10, 15 anos, ele é favorável. Você tem um acesso, você consegue despachar, você consegue liberar. Isso é menos burocracia, isso é mais rapidez. O próprio Estado também vem passando por um processo também, né? Minas ficou para trás, né? Comparado a outras tantas capitais que cresceram muito nos últimos 20 anos. Então, está fazendo um trabalho estrutural que eu acho que a gente já vai começar a colher frutos. E a gente tem um país que é um celeiro, a gente tem as vocações, né? A gente está dentro do eixo principal do país, né? A gente está dentro das vocações minerais. Então, duas coisas que sustentam o país: o agro e a mineração, né? São as vocações do Brasil, de modo geral, né? A gente está dentro disso aqui. Eu acho que nasce assim, olha, eu estou dentro de uma vocação que é o motor econômico do meu país. Então eu tenho dentro desse município aqui, eu tenho a vocação metalúrgica. Então eu acho que é isso que faz a gente em João Monlevade. Outro ponto importante sobre o Monlevade, até a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, é sobre o celeiro de talentos que a gente tem aqui, né? Que a gente pode, assim, que muitas vezes a gente perde muitos talentos por realmente a gente não conseguir absorver essa mão de obra. Muita gente reclama de mão de obra, mas eu prefiro ver muito pelo lado, assim, de às vezes a gente não aproveitar todo o talento que muitas vezes passa por Monlevade, passa pelas universidades, e realmente talvez a gente não preparou ainda uma estrutura, seja a nível de sociedade, não falo só de empresa, para que a gente possa estar mais organizado para captá-las. Você concorda comigo? A gente, João Monlevade tem de novo, as oportunidades que às vezes a gente não consegue enxergar, e só quando a gente cria um ambiente de conexão que a gente começa a olhar para aquilo e falar assim, é verdade. João Monlevade, você tem, né, 3 faculdades aí, né? Você tem a antiga FUNSEC, né? Eu ainda falo FUNSEC, eu confundo ali FUNSEC Docton, que foi referência, aquilo que a gente já falou, né? É uma referência, criou muitos talentos, né? Na parte de administração, na parte de contabilidade, na parte de advocacia. A gente tem a UFOP. Olha, quantos municípios dos 853 municípios tem UFOP? Eu não sei te dizer, mas também não acho que seja mais do que 30. 853, você está entre os 30. Ei, essa corrida você já está se dando bem. Né? Você tem um ENG, de novo, 853 municípios, então você tem um berço aqui, né? Você tem a oportunidade de um monte de gente que vem de fora, culturas que podem enriquecer o negócio. Sim, eu acho que aqui tem um ambiente, um celeiro, que nós, né, eu falo até para mim mesmo, a gente precisa mais oportunizar isso e olhar com mais profundidade para esse celeiro. Você está formando aqui 200 engenheiros por ano, 400 engenheiros por ano, eu nem sei esse número, mas eu acredito que não seja menos que 200 engenheiros por ano. O número, isso se torna muito grande, não é só de engenharia, mas eu estou falando, você tem a proximidade com Itabira também, de nível de formação, você tem gente que estuda aqui em Patinga também. Então, assim, você tem oportunidades que às vezes nós não estamos enxergando e vendo isso como o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Eu acho que isso é uma lagoa cheia de peixe, de água cristalina, e às vezes a gente não está vendo o tamanho dos peixes que estão lá. Não está conseguindo pescar. Por acaso, eu achei alguns, né? Sim. Achei não, né? Foi me dado, fui suprido. Tá certo. Bom, e já estamos caminhando para os... Você anotou tudo? Então, eu até perdi, assim, tem hora que eu fiquei olhando ele falar, e aí você pensa lá na frente a visão da pessoa, né? Você tá de parabéns, viu? Mesmo. De novo o privilégio, tá vendo? De ter uma oportunidade de poder enxergar algumas coisas que não são vistas. Isso é um privilégio. Também não foi... isso não vem de mim. Sim, e realmente é impressionante, Ricardo. A gente vai conversando, é impressionante. Merecido o prêmio, merecido mesmo. É impressionante. Obrigado. A gente está impressionado, está feliz e vê que, assim, é tudo muito justificável, né? Tudo que é construído, a gente vê, então, sim, o caminho de tudo que é feito. A base é sólida. E vê que o prêmio também de empresário do ano está em excelentes mãos. Exatamente. Né? A gente está muito bem representado aqui. Obrigado, eu agradeço. A gente está muito bem representado. Obrigado. Sintam-se à vontade, convidados para conhecer a empresa, sintam-se à vontade
para conhecer o negócio. Vocês e qualquer outro molevadense vão ser muito bem acolhidos. Tem um pão de queijo da Cida fabricado lá, tem as quitandas da Cida, além do pão de queijo, tem um biscoitinho lá e sempre um cafezinho quentinho lá que sai. Vai ser todo mundo muito bem recebido. Fico muito orgulhoso quando eu tenho a oportunidade fico muito feliz de quando eu recebo alguém em Monlevade, gente que eu conheço há muitos anos. Às vezes gente que vão com essas pessoas também que eu nem conheço, falava assim, olha, eu não imaginava que tinha isso aqui, eu não imaginava que era assim, eu não tinha essa visão. Então, assim, sintam-se convidados, tudo que a gente puder contribuir, a gente está à disposição. Você também pode voltar mais vezes, né, não, Breno? Mais e mais vezes. Pode ficar à vontade para marcar o horário. Esse negócio aqui de frente para as câmeras aqui, eu vou falar com você, não é brincadeira não, viu? Isso aí eu vou agradeço o convite, mas vocês estão diante de dois grandes talentos ali, a doutora Mariana, a dona Vitória. Aí pode sintam-se, como você diz, né, autoconvidando, que vão enriquecer vocês também. Com certeza. Pode deixar. O gabarito é bom ali, tem muita coisa. A régua é alta. É alta. Bom, então é isso. Muito obrigada por ter participado, pelo tempo, pela disponibilidade. E fica aí, né, para o pessoal poder acompanhar, inclusive os outros episódios que estão no Instagram, não, no YouTube da Simon, tá? Tem vários episódios aí antes para vocês maratonarem. Vocês podem ficar à vontade, assim como o Ricardo, tá, Ricardo? Parabéns vocês pela insistência para comigo, né? Vocês estão me convidando há muito tempo, né? Eu sou meio, como diz, né, o nordestino, sou meio avexado para esse negócio de câmera ali, essa questão toda, esse microfone me assusta, mas parabéns, né? Vocês estão contribuindo também de forma muito significativa, e a insistência é o que a questão de prevalecer no sucesso. Vocês vão colher frutos, já estão colhendo frutos daquilo que vocês estão plantando, porque um dos princípios do sucesso é a perseverança. E vocês estão ali, Ricardo, tal, e sempre muito simpático, muito educado comigo. Eu estou tentando fugir de vocês já 6, 7 meses ali, mas que bom. Fico feliz de estar aqui também. O dia que ele foi receber, né, a informação que ele foi eleito, aí ficou Davi e Arley, que lá umas 3 horas na empresa. Lugar ele por 3 horas, 3 horas do Ricardo. 3 horas. Mas na hora que o Davi chegou, a primeira coisa assim, você falou o que do podcast? Falei. Ele falou e realmente ele falou, ó, você tem que ir lá, cara, você não pode deixar de contribuir, não. E eu falei, tá certo, Davi. Eu tô nessa vida doida aqui, mas também tô adiando isso com os meninos lá, nós vamos fechar essa data. E a gente insistiu muito, Ricardo, por assim, a gente sabia o quanto que ia ser rico esse bate-papo nosso, por mais que seja assim, de 1 hora de bate-papo, seria um bate-papo muito produtivo, né? Porque a gente sabia assim, o tanto que você pode contribuir, que a gente pode mostrar para o nosso público aqui do podcast, mesmo. Né? O quanto que a gente tem uma pessoa aqui da nossa cidade com todo o conhecimento que você tem e que a gente pode compartilhar isso aqui da mesma forma que a gente está fazendo, a gente está conversando de forma leve, tranquila. Isso é muito importante para a gente mostrar para o público, né? Que a Associação Comercial tem um programa desse, tem episódios super ricos de informação, né? Que a gente bate um papo aqui, fala de experiência, fala de história e fala muito aprendizado. Então, assim, a gente sabia que isso era muito importante, né? Ter você aqui com a gente, porque a gente sabia que ia ser muito rico esse bate-papo. E da mesma forma que, né, daqui a pouco nós estaremos com a Mariana aqui na mesa, né, daqui a pouco Vitória, nos próximos episódios. Vocês vão ganhar, vai ser mais rico. Você vai ver, vai ser bem, bem bacana. Então, por isso, assim, eu te agradeço imensamente por ter vindo participar com a gente, muito mesmo. Eu que agradeço, vou agradecer a Simon. A Simon, eu fico muito feliz, né? Eu recebo... Eu acho que tem mais de 30 meses que eu recebo o convite do Yarley para participar do Happy Hour lá. Anos que ele sempre me manda, que ele sempre me convida, né? Não podia deixar de citar isso aqui. Isso é perseverança também. Isso é querer contribuir, né?
O João Molevade tem grandes homens, grandes empresários, seres, pessoas de valores muito, 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 muito bom, histórias de sucesso, pessoas muito bem-sucedidas, né? E a Simon tem buscado criar esse ambiente de troca de experiência ali. Eu estou em débito com a Simon, né? A minha vida é um pouco corrida, né? E muitas das vezes, né, por ser no meio da semana ali, me fica, não estou aqui de modo geral, né? É raro na quarta-feira a gente está aqui e tal. Então eu vejo e ouço muito sobre os bate-papos ali. A troca de experiência que a Simon tem promovido, ela está despertando e está atualizando grandes pessoas aqui. A gente vai ouvir de grandes homens que estão no happy hour ali, que vão fazer muito Molevade ali. Tem gente com cabeça muito boa, tem gente contribuindo também, sim, com muita experiência. Sim. Então o ambiente está favorável. Muito favorável. Bom, então é isso. É isso. É isso. Ative as notificações, segue a gente nas redes sociais. Quer deixar, Ricardo? As redes sociais, você lembra? Eu não tenho rede social. Você não tem? Não, rede social da Fusão, Vitória. Qual que é a rede social da Fusão? Vitória. O tem LinkedIn? Tá. Fusão Ligas, então, gente. Segue no lá. LinkedIn, segue lá. Acompanhem os projetos, né? Realmente Vitória tá... Tá. Eu não tenho rede social. Não sei, tem esse conflito aí. Isso aí. E ativa o sininho, segue nosso canal no YouTube, exatamente, segue nosso canal no Spotify. Tem o Instagram da Simon Jovem, Instagram da Simon, @SimonJovem, @Simon, para vocês seguirem lá. E até a próxima, né? Valeu. Até, gente. Tchau. Tchau.